Bom, tá indo então? Então, é essa a nossa tônica. A gente nasce da terra, a gente nasce na matéria, e o que faz tudo existir aqui, tudo, 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 é o pensamento. Tudo que vocês entendem do que é o mundo, tudo do que vocês compreendem que vocês são, que o outro é, que sua mãe é, que seu pai é, que Deus é, está no pensamento. Essa é a grande tônica da matéria, essa existência do pensamento. Então, por isso que Hércules é filho de Hera, filho do pensamento, filho da psique. E aí, a gente precisa, o grande desafio é sair dessa psique socialmente organizada, patriarcal, capitalista, que tem uma explicação funcionalista a respeito das coisas, a medicina está aí para mostrar isso, a física está aí para mostrar isso, para entender outro tipo de funcionamento, que são essas leis de Deus, essa lei do mundo espiritual. Então, olha como a tônica do ser humano está dentro disso, né? Nasce da mãe, tem que romper com a mãe, né? Então tem que romper com a psique inferior e ir para o mundo. Porque indo para o mundo vai ter as experiências do espírito. E essas experiências do espírito é onde vai desenvolver a alma, vai transformar então essa psique inferior em psique superior e alcançar a alma e alcançar essa divindade que está dentro de nós. Ok? Tá claro isso? Por isso que são dois gêmeos. Então Hércules, ele fala que ele tinha um irmão gêmeo. E que ele mata um irmão gêmeo e aí eles se unem, os dois irmãos se unem. Que o que é isso então? O que é o irmão gêmeo que ele mata? É o irmão da terra, é a matéria. Porque aí, o que representa esse matar a matéria? Significa então que a matéria é que vai ser uma serviçal da alma. Significa então que a matéria nada mais é do que a manifestação daquilo que a alma determina. Só que para isso acontecer, eu preciso me desvencilhar da psique inferior. Porque enquanto eu não consigo desvencilhar da psique inferior, quem vai determinar tudo é a psique inferior. E aí, então, significa que é a matéria que está no controle e não a alma. Por isso, então, que é necessário matar a, o irmão da terra. Por isso que é preciso sair da mãe terra, largar a mãe para lá, que significa largar a psique inferior para lá e então estar sob o comando da alma, sob o comando da psique superior. Tá? Então, quando ele está falando de matar a matéria, essas coisas do irmão gêmeo que tem que se unir, é essa união do corpo e da alma, onde o corpo começa a obedecer à alma. E não é mais a matéria que tem controle das coisas, é a alma que controla a matéria. E não a matéria que controla a alma. E isso é a tônica do ser humano. A gente começa com a mãe até os 18 anos, quando vai sair para ter experiência do mundo. Então, a gente fica na matéria controlando a gente, e o grande desafio do ser humano é abandonar essa matéria e começar a aceitar o controle da alma. E aí a alma vai dar essas leis e essa forma de agir num outro plano. Aí, ainda na introdução, tem uma parte que fala que o Hércules ele foi 3 vezes liberto. E vocês podem observar que é tudo base trina. Tudo base trina. E que vai ter, o que são os 3 centros do corpo. É uma coisa interessante porque embora a nossa ciência nos pregue a dualidade, sim, não, homem e mulher, bom e mal, né? E por aí vai ter uma série de coisas. A base de Deus é toda trina. As cores primárias são três, o DNA é formado de três compostos, os números, todos os números originam do um, do 2 e do 3. Que mais? O corpo humano tem 3 centros. Então, assim, toda a experiência do reino da natureza tem base trina. É tudo constituído de 3 partes.
E eu acho isso muito legal, que vocês vão ver em todo o livro, está sempre falando de três. Tem sempre três características. Vocês podem ver que cada trabalho são três constelações. Então tem sempre três centros. E aí, nas três vezes que Hércules fala que se libertou, primeiro ele fala assim: matei todos aqueles que no passado me ensinaram. Matei meus instrutores e agora me sinto livre. Procuro conhecer-me dentro de mim e através de mim mesmo. Eu acho isso muito importante porque a gente tem uma tendência a eleger alguns mestres e ficar grudado naqueles mestres. E a gente não desvencilha mais daqueles mestres. E quando ele está falando assim, matei todos os meus instrutores, ele está falando exatamente isso, que ele aprendeu o que ele teve que aprender e, e aí ele foi seguir o caminho sozinho. Eu vejo isso no meu caminho como, por muito tempo eu fiquei buscando pai. Né? Meu pai, vocês já sabem a história, todo mundo aqui conhece. E aí, por muito tempo, eu fiquei buscando pai. Meu tio está aqui presente, eu já fiz dele meu pai. Então, eu sempre tive essa carência uma espécie de mestre para me conduzir. E eu achei interessante quando eu vi que matei todos os meus instrutores exatamente nesse sentido. E aí a gente vê que aquele que tem os pais por perto, chega uma hora que o pai é um instrutor e ele tem que matar o pai também. Então ele tem que abandonar a mãe e matar o pai, para daí ele começar a seguir o caminho espiritual. E aí é o que o Bert Helling vai falar. Não é seguir o caminho espiritual, a Deus dará. Ele vai nutrido e ele vai com aquele arcabouço de tudo que ele aprendeu, que ele foi nutrido pela mãe e que ele foi instruído pelo pai. É o que o Bert Helling chama de tomar para si aquilo que pai e mãe dão. Então, ele recebe toda a instrução do espírito que o pai dá, todo o cuidado de si que a mãe ensinou, e com isso, ele tem que matar os instrutores, se desvencilhar da mãe e ir para o mundo com aquilo que ele recebeu. E é isso que Hércules faz. Então, vocês podem perceber que a história que Hércules vai contando é a história do ser humano. E ele vai contando, então, como que o ser humano faz para poder se espiritualizar. A libertação de Hércules, que é uma libertação muito importante, que é a libertação do medo de ter medo. Então, olha só, ele não se livrou do medo, ele continua tendo medo. Só que ele não tem mais medo de ter medo. O que isso significa? Que por mais que ele tenha medo, o medo não impede ele de agir. Então, ele faz o que precisa ser feito, ainda que ele esteja com medo. Eu conheço algumas pessoas que, assim, elas, não sei nem se elas estão muito presentes aqui, que não queria ir lá no mago porque ia descobrir alguma coisa que podia ser ruim. E aí, assim, se eu não sei, eu não tenho. Então acaba ficando com um problema muito tempo porque tem medo de ter medo. Porque se não tiver medo de ter medo, vai com medo a si mesmo. E aí, no final das contas, ela foi com medo a si mesmo, chegou lá e encontrou algo muito diferente do que o que ela estava achando que ia encontrar, e encontrou uma possibilidade de dar uma organização na vida dela que ela estava buscando há muito tempo. Mas ela só fez isso porque ela teve que vencer o medo de ter medo. Ela chegou lá com medo. Estão entendendo? Então, não tem problema ter medo. O problema é deixar o medo tomar conta e fazer a gente paralisar. Esse é o problema. E a terceira libertação é livre de todo o desejo. Aí essa questão do desejo é algo mais denso. Mas, olha só. Três libertações. Instrução, medo, desejo. Vocês estão percebendo que os três centros que o Cláudio fala? Instrução racional, o medo é o instinto, que é o que faz ir, que é o que faz se entregar, e o desejo, que é o centro emocional. Essas coerências, para mim, é que dá a organização da coisa, que mostra que o negócio,
que tem um sentido muito grande. Então, essa matéria que tem que resolver, que o Hércules está falando que tem que ser resolvido, é a personalidade. São os traços de personalidade. Aí, tá falando na introdução que é um aprendizado, esse caminho espiritual é um aprendizado sobre como ir ao terceiro céu. Então, o que é esse terceiro céu? É como se relacionar com os seres divinos. Então, como que isso acontece? O que é esse? Como que a gente se relaciona com os seres divinos? Através do espírito. Então, isso é um caminho de como utilizar o espírito. E aí tem uma base trina para isso. A gente tem, de um lado, a matéria com a personalidade, a alma, e aí, na hora que a alma conseguir ter supremacia pela personalidade, a gente encontra o espírito e se relaciona com esses seres divinos. A personalidade é a grande ilusão, que é que as ilusões elas vêm todas da matéria. Então, a matéria é um lugar de ilusão. E ele vai falar de três serpentes, que é a serpente da ilusão, a serpente da matéria e a serpente da sabedoria. E só existe a serpente da sabedoria depois, então, que a gente resolve as questões da ilusão. E quando a gente resolve as questões da ilusão, a gente está resolvendo as questões da matéria. E aí, então, a gente entra na grande sabedoria. Ele vai falar que o homem imerso na forma, então o homem imerso na matéria, segue o caminho da ilusão e das aparências. A alma segue o verdadeiro caminho. Reverte o procedimento usual, rema contra a maré. Significa, então, que a alma, então, a tendência da alma é ir contra as coisas da matéria. Então, sabe esses caras que é muito doido, que nega essas questões da matéria, que não preocupa muito com a matéria, é porque está no caminho da alma. O caminho da alma é uma outra lógica, é uma outra maneira de ser. É fora da maneira de ser da matéria. Aí, vou trazer um pedacinho, mas não vou ficar delongando, não, que já está muita informação. Quando ele traz um fragmento de Romanos 7, versículo de 21 a 25, que ele fala assim, que Paulo então fala, então acho uma lei que, quando quero fazer o bem, o mal está presente comigo, porque, seguindo o homem interior, eu me comprazo na lei de Deus. Mas sinto nos meus ombros outra lei, batalhando contra a lei do meu espírito, que me faz cativo na lei do pecado. Então, o que é essa lei do pecado? A Igreja Católica transformou isso numa palhaçada danada, né? Não vale a pena, não vou nem ficar comentando. Mas o que então que é essa lei do pecado? Essa lei do pecado, ela está falando da matéria. Então, quando ele está falando, quando quero fazer o bem, ele está falando assim, quando eu estou conectado com a minha alma, o mal está presente comigo, o pecado está presente comigo. O que é esse mal? Não é o capeta, não é o Satanás. Tem gente que fala, eu tenho um amigo que eu não posso falar facão com ele, porque cão é o capeta. Pelo amor de Deus, né? Então, quando ele está falando o mal está comigo, e isso para mim é uma interpretação muito interessante da Bíblia, está falando que o mal é a matéria, que é a natureza inferior. O pecado, então, não é o pecado no sentido de que eu tenho que tenho que seguir os 10 mandamentos, que senão eu vou para o inferno. Não. O pecado está falando da atuação da matéria através da personalidade, que é a natureza inferior. Isso é o pecado. Então está falando de um estado onde o homem ainda não consegue controlar a matéria com a alma. É isso o estado de pecado que a Bíblia está falando. Eu acho muito interessante. Um outro ponto que
me toca profundamente, porque eu passei por isso, é que ele fala, o autor fala assim, que é um erro considerar a mente meramente engodo e ilusão, e no lugar dela ter que desenvolver a natureza do coração. E aí fala assim, o conhecimento de Deus é tão importante quanto o amor, o amor a Deus. Eu, por muito tempo, o meu traço de personalidade é racional, então eu, por muito tempo, briguei muito com a minha mente. Muito, muito. E chegou um ponto que eu queria tirar ela de mim, que essa bosta é só ilusão, que isso só me engana, e eu tenho que desenvolver a emoção, que não sei o quê, porque essa razão, papapá. E aí, logo nas primeiras vezes que eu comecei a tomar ayahuasca e tudo, eu comecei a entrar nisso, nessa batalha, e querendo arrancar de mim aquela razão, e me vinha uma vozinha e falava assim, calma, isso aí é o seu contato com o divino. É porque você ainda não entende o que que é. E aquilo ficava, e eu falava assim, que bosta nenhuma, que tem que arrancar isso, que eu não quero isso, que eu estou cansado dessa razão, papapá. E aí hoje eu percebo que uma das coisas que realmente, de fato, me ajuda a ter as conexões que eu tenho, até com os amigos lá em cima, é a mente. Então, e aí tem uma outra coisa que esse livro escancara para mim, que para mim faz muito sentido, é que a nossa sociedade não é racional. Eu achava que a nossa sociedade era racional, mas não é. A nossa sociedade é emocional. Por isso que a igreja é coração de Jesus, não sei o quê, porque a nossa sociedade ainda é movida pelo desejo. É o desejo que faz essa confusão toda, porque é o desejo de tomar a coisa do outro, é o desejo de matar o outro, é o desejo de puxar o gatilho. Se fosse racional, não fazia essas coisas. Ia ter uma estrutura moral junto com a racional. Então, eu acho, pelo menos para quem tem os egos mentais aí, que entra muito numa briga de que tem que arrancar essa mente, que essa mente. Não. É importante reconciliar com a mente, que a mente é um grande presente. Assim como a emoção, assim como o instinto. É só esse parênteses, porque para mim foi muito importante isso. Vou ler um pedaço aqui, puxando a sardinha para minha lata. Quais são as características do Hércules? Fisicamente atarracado, psicologicamente teimoso, pronto para atacar qualquer problema e atirava-se cegamente em qualquer iniciativa. Se atira impetuosamente no propósito. Nada consegue demovê-lo do seu propósito, o detinha ou o amedrontava. Tá? Então, isso é importante, dar uns recados aqui para o pessoal que está aqui. Beleza. Como é que está até aqui? Já foi muita informação, né? Podemos avançar? Vocês querem beber uma água? Como é que tá? Tem alguma dúvida? Alexandre, eu queria até, não sei se é complementar, mas eu acho assim oportuno, né? Até colocar um pouquinho aí essa fala sua sobre a morte, que isso é muito simbólico, né? Porque se a gente for colocar a morte como nós a conhecemos, um psicopata vai e mata o pai, a mãe e todos os seus professores, não é? Que ele não consegue simbolizar. E a morte é o fim de algo, né? É o fim da relação, é o fim da dependência. Então, eu achei que seria interessante estar colocando isso, para a gente não levar ao pé da letra esse sentido aí que significa a morte, né? E uma outra coisa também que eu acho muito interessante é compartilhar, que para mim, isso tudo que você falou aí veio acrescentar e somar muito em algumas partes também que eu li no livro, inclusive me tirando um pouco da culpa, sabe? Nós estamos socialmente muito profundamente enraizados na culpa. E nós achamos que até hoje Adão veio para esse plano aqui, né, de acordo com os textos bíblicos, justamente por um pecado.
E eu acho que não é por aí. Nós estamos aqui realmente vivenciando um aprendizado. Uma parte que é muito interessante que eu li nesse livro é que fala que o homem que está imerso na forma e vivendo sob a influência do aspecto matéria segue necessariamente o caminho da ilusão e das aparências. Então, tudo isso que a gente acha que a gente não deve, e por ilusão a gente quer, às vezes, alterar ou mudar, faz parte do nosso aprendizado e está dentro do nosso contexto de conhecimento, né? Então, eu acho legal, isso vem acrescentar muito o meu pensamento em relação a essa dualidade que é espírito e matéria, né? Existe aí o terceiro ponto, que é a alma, também muito interessante, é da forma que você colocou, né? Obrigado aí pela oportunidade da fala aí, Alexandre, e eu devolvo a palavra para você aí, para continuar, se assim desejar. Ô Tim, eu acho que uma coisa, eu acho que assim, tem um momento desses encontros que eu acho que a gente tinha que conversar sobre a morte. E assim, ninguém mais apto que você a fazer isso, né? Você tem uma experiência bem interessante para contar para a gente, né? Então, eu acho que você podia preparar mais. Daqui a pouco, no livro vai aparecer umas mortes, e aí eu acho que você podia preparar algo para nós sobre a morte. Eu acho que vale a pena. E essa questão da ilusão é algo importante, porque o que é essa ilusão no final das contas? E é exatamente isso que você falou, né? A gente está numa experiência de ilusão. O trabalho de Ares é o trabalho da ilusão, que é uma ilusão mental. Depois, o trabalho de Touro é o trabalho de outro tipo de ilusão, que é a ilusão do desejo, que ele vai chamar de ilusão do desejo. O que é essa ilusão, então? A gente vai ver nos trabalhos que o trabalho de Ares, que são a questão das éguas, que é a atividade intelectual, depois tem um trabalho para frente que ele encontra com uma serpente e ele vai matar a serpente. Só que para ele matar a serpente, ele tem que levantar ela para o alto. Então isso significa que a serpente, como esse mental inferior, essa ilusão da mente. E quando ele eleva a mente ao superior, ele resolve. Então, o que é essa ilusão da matéria? Né? O que é essa ilusão? Essa ilusão, então, é exatamente o entendimento de que o mundo é só a matéria. Essa é a grande ilusão. A ilusão é quando a gente está atuando muito nos centros inferiores e não consegue atuar no centro superior. A ilusão é o entendimento do mundo a partir dessa concepção do inferior. Então, se eu estou falando de uma mente, se eu estou falando do racional inferior, eu estou falando de uma lógica de mundo baseada em causa e efeito, baseada na questão do trabalho como argumento central da vida, da hierarquia como algo muito importante. Isso tudo são concepções que foram criadas dentro dessa ilusão, isso é ilusão do racional. Essa é a ilusão, essa é a grande ilusão. Então, quando a gente percebe o que então seria acabar com essa ilusão, matar essa ilusão, significa entender que isso é uma lei, é uma construção social, que isso é produzido pelos homens. E que não é isso que é o mundo espiritual. É entender que o mundo da alma não tem hierarquia. Que Deus não tem hierarquia. Deus não é uma divindade lá em cima, superior a nós, que está muito acima de nós. A gente não vai encontrar com ele, mas ele está presente o tempo inteiro. Não tem hierarquia.
É entender que a física, a distância física é uma questão meramente material, mas não é o que rege o nosso mundo. O que rege é frequência e vibração. Então, isso pode acontecer. Ondas de frequência, elas são emanadas a quilômetros de distância. Então, a gente entendeu esse funcionamento das coisas a partir de uma outra ótica. Isso é encerrar, interromper as ilusões, por exemplo, da mente. Depois vai ter as ilusões da emoção, do desejo, depois vai ter as ilusões do instinto. Sempre trabalhando dentro dos 3 centros. Isso que eu acho muito interessante, que é também a pegada do Cláudio, né? Mas essa é a grande ilusão. Então, a grande ilusão é aquilo que nos distancia do funcionamento das coisas de fato. É quando a gente cria um outro argumento, achando que esse outro argumento é o que é o regente da nossa experiência na Terra, é o que é o regente do ser humano na Terra. Só que o que rege o ser humano na Terra não está dentro dessa concepção social que a gente conhece, cristã, capitalista, patriarcal, ocidental. Não está. Então, pelo menos a ilusão, a grande ilusão que tem trazido muito nesse livro é isso. E uma coisa que você falou, Ti, que é importante, assim, é a gente não se martirizar, porque está vivendo na ilusão. Ah, eu estou na ilusão. Não, tá na matéria, está na ilusão. E talvez essa ilusão pode ser finalmente encerrada no trânsito de uma matéria para outra. Até a gente alcançar lá aqui, quinta, sexta dimensão e está num outro estágio. Tá? E aí talvez essa ilusão se encerre. Mas enquanto estiver na matéria, a gente está suscetível a essas ilusões e vai estar sempre acontecendo. E o importante não é deixar de ter ilusão, é entender que aquilo é uma ilusão e procurar uma outra coisa. Mas que vai acontecer de novo. E o ciclo vai se repetindo. Né? Porque a mãe, a gente larga ela em casa, mas ela nunca deixa de existir totalmente. Né? Então isso vem mostrar para nós que a matéria, a gente vai estar sempre com ela, então vai estar sempre, toda vez que tiver matéria, está sujeita à ilusão. Sempre. Vai estar sempre dentro da possibilidade dessas escorregadas. Legal suas considerações, gostei muito. Mais alguém tem alguma coisa? Alexandre, posso falar? Achei interessante, muito legal você contando essa história do Rama, com relação à questão da cura e a concepção da cura, né? Eu fiquei pensando muito que até mesmo essa concepção que temos, ela é extremamente ilusória, porque quando falamos dessa mulher, né? Você cita essa mulher que tem esse processo de um tumor, né? E que ela deixa de ter esse tumor, nós, equivocadamente, entendemos isso como cura, né? E levando-se em consideração que somos seres espirituais em estágios terrenos, a cura não é a cura do corpo físico. Falo isso porque eu trabalho em trabalhos voluntários em que muitas pessoas com processos semelhantes a essa pessoa vão para a cura, né? E é muito ressaltado isso. A pessoa pode vir a perder a vida física, né? Morrer em consequência de uma doença, como um câncer, e estar curada, né? O corpo físico é tão somente uma ilusão, não é uma criação da mente ou da matéria, por assim dizer. Então, é só para ampliar um pouco essa concepção do que seja a cura, né? Porque senão a gente vai achar que quem está inserido num processo de busca, de tratamento para uma doença física, por exemplo, por não ter aquela doença ali extirpada do seu corpo, deixou de estar curado, né? Isso aí é uma coisa que eu fiquei pensando. E outra coisa que eu fiquei pensando também a etimologia, quando você falou do pecado, né? Achei legal do Paulo falando, né? Quando eu quero fazer o bem, eu faço mal, o pecado. A etimologia da palavra pecado é errar o alvo, né? Então, estamos todos em pecado quando erramos o alvo, o destino das nossas buscas, né? E quando você falou da ilusão, lembrei muito dos indianos, que eles falam do Maya, a grande ilusão da vida, né? Esse mar de ilusões que estamos imersos nela, né? Então, acho que foram as observações que eu coloquei aqui. Acho que foi isso. A nossa estreita visão sobre o processo de cura, né? E quando você falou da mãe, abandonar a mãe, eu lembrei muito de um livro maravilhoso que talvez já tinha encaminhado,
que é o Mito de João de Ferro, uma história sobre o homem, sabe? É um livro, se eu não tiver encaminhado, eu posso te encaminhar, que é muito interessante, que é a formação do homem. E lá o João de Ferro, esse ser mitológico, todo bruto e tal, ele tem contato com uma criança e ele tem que libertar essa criança é convidada, esse menino é convidado a libertar esse monstro instintivo. E aí o menino fala, mas eu não sei onde estão as chaves. Estão debaixo do travesseiro da sua mãe. E aí tem toda essa simbologia de onde estão guardados os segredos, os desejos das nossas mães, né? Ou talvez enfim. Foi essa a minha colaboração. Eu te agradeço, é muito interessante. Ô, Neguinho, tô muito feliz de você aqui, viu, velho? Não, demais. Você falou um negócio interessante, cara. Esse livro você me mandou, não, depois eu quero dar uma olhada. Legal. Essa questão do corpo físico e da cura, é que a gente tem que entender que é os dois, né? E essa é a grande união. A matéria existe. E chega um ponto de doença na matéria que é só medicina para curar. Você tem que curar o espírito, mas às vezes a cura que se faz no espírito já não cura mais a matéria. E aí você precisa de uma ação material em cima da matéria. Da mesma maneira, tem vezes que a gente tem uma doença na matéria que não adianta curar só a matéria. Porque a doença que está no espírito vai provocar uma doença em outro lugar. Então tem esses dois lados. É importante se destacar isso, porque às vezes a gente acha, né? Ah, não, já curei meu espírito, então meu corpo está fudido, mas não precisa fazer mais nada, porque o espírito não é assim, não, né? A matéria precisa ser tratada com a matéria. Mas, como a alma é a regente, não adianta a gente só dar o direcionamento na matéria sem cuidar da alma. Eu vi falando, a maioria que está aqui já participou dos meus grupos e tal, e eu vi falando dos meus grupos. Não adianta policiar comportamento. Porque muitas vezes a pessoa é uma pessoa agressiva. Ah, é porque eu estou sendo muito grosso com os outros, então eu vou deixar de ser grosso. E aí começa a se policiar. Aí fica tratando todo mundo, como é que você tá? Começa a policiar o comportamento. Mas lá dentro não resolveu o que leva à agressão. Então, isso daqui a pouquinho vai estourar num outro lugar. Então tem que resolver lá na alma, da onde vem essa agressão, né? Tem que resolver lá na personalidade. Depois que resolver na personalidade, que o comportamento vai mudar. E se já tiver causado alguma doença, vai precisar até de tratamento da matéria. Então, foi legal você ter considerado isso, porque isso é muito importante mesmo, e foi bom ter dado esse pormenor. Ok. Bom, então, esse livro é para a gente entender o mundo espiritual, viver o mundo espiritual e ser regido finalmente pela alma. Entender o funcionamento desse plano a partir da alma. E aí, quando a gente consegue viver a alma, aí a gente vai vendo que existem outros seres no universo, que a gente não está sozinho no planeta, que não está sozinho no universo, que a gente pode conversar com eles, né, que dá para bater uns papos, dá para viajar no veículo que eles usam, e abre uma infinidade de coisas. Abre uma infinidade de coisas. Meu tio Racha, ele entende bem dessas coisas lá. Já deu umas voltas também. E assim, aí, qual é o primeiro passo para isso acontecer? É o que o trabalho de Ares vem mostrar. O que é a primeira coisa que eu preciso resolver para eu começar a entrar, então, nesse caminho espiritual, nesse mundo espiritual? Aí é o trabalho de Ares, né? O que é o trabalho de Ares? O Hércules tem que juntar as éguas e os cavalos de Abderes, que estavam causando muito danos e estavam até matando as pessoas, né? E aí ele levou Abderes para ajudar ele no serviço, pegou as éguas, depois deixou na mão de Abderes, e as éguas pisotearam Abderes e mataram Abderes. Aí
vocês vão ver a recorrência da morte em todo o livro. Então já tem o primeiro evento de morte, Abderes morre. Abderes representa o eu inferior, a personalidade, né? E aí, o que significa o signo de Áries? Áries é a primeira consciência da existência latente. E aí, essa consciência, aqui agora, é importante a gente entender que essa existência latente, ela tem dois sentidos. Eu estou falando isso aqui porque vocês vão ver isso ao longo do livro. Essa existência latente, ela começa em manada, e depois ela se torna individual, sozinha. E aí vocês podem observar que as nossas religiões tratam manadas. O carneiro, a ovelha, é um bicho rebanhado, conduzido por um instrutor. Por isso a importância que Hércules fala de matar os instrutores. E aí então vocês podem ver que a nossa sociedade ainda está fazendo esse trabalho. Porque ainda a gente tem religiões muito massificadas, onde tem pastores conduzindo os rebanhos. Ou seja, está todo mundo ainda em Áries. Está todo mundo ainda sendo ovelha, rebanhada, seguindo o que uma pessoa fala. Então, olha né, os autores tiram leite de pedra do livro, e a gente tem que ir tirando também, porque... então, o primeiro aspecto nosso é sair desse rebanho mesmo. E o que é sair desse rebanho? O que é se desvencilhar da manada? E aí, claro, a preocupação do pastor tem que ser a ovelha desgarrada. Porque a ovelha desgarrada, ela vai sair do rebanho. O que é sair do rebanho? É sair dessa concepção do rebanho, é sair da existência do rebanho. E o que é sair da existência do rebanho? No nosso caso, é começar a entender que existe coisas além da morte, que existe coisas mais importantes do que o trabalho, que existe coisas mais importantes do que o dinheiro. E ir assumindo essa individualidade do caminho, da escolha do caminho fora dessa manada. E se responsabilizando por essa individualidade. Só que à medida que a gente vai se responsabilizando por essa individualidade, que a gente vai entendendo essas coisas, a gente vai tendo paz e amor. E aí, as ovelhas lá no rebanho vai começar a falar assim, calma aí, aquele cara desgarrou e está melhor do que no rebanho. Eu preciso desgarrar também. Por isso que eu preciso pegar a ovelha desgarrada e voltar ela para o rebanho, senão ela vai dispersar o rebanho inteiro. Então, aí vocês já vão vendo um discurso de relações de poder, de ter que determinar o que é o social. E o primeiro aspecto nosso, então, é dissociar desse social. É sair desse rebanho e começar a trilhar o nosso caminho. E aí, essa existência latente, então, ela vai ser, né, subjetiva em manada. Em manada, então, é o mundo da forma, e subjetiva é o mundo do ser, o espírito, que é o lugar do iniciado. O signo de Áries representa o impulso para tomar forma e o impulso para tomar liberdade da forma. Então, é o impulso tanto de entrar na forma como o impulso de ir para o espírito, mostrando essa dualidade. O signo representa uma corrente de energia para se mover, né, que é o impulso para criar. Onde o sacrifício da justiça é feito. É o impulso da ressurreição. Tá. Ok. Bom, por que então que Áries é o primeiro passo de quem quer entrar no mundo espiritual? Tem essa questão do rebanho. E o que então significa sair desse rebanho? Aí entra a concepção do ser humano. A Terra tinha 3 reinos antes do ser humano: o animal,
mineral e o vegetal. Vocês sabem o que fez o quarto reino surgir, que é o reino humano? O humano só existiu, o humano tem todas as características de um animal, do reino animal. O humano só passou a existir a partir do momento em que a mente se desenvolveu. Então, o que distingue o humano do animal é a mente, é a capacidade da racionalização. Ares vem representar, então, a correta direção, a correta orientação. Tem aí uma relação com o Cordeiro de Deus. Só que vocês podem observar que o Cordeiro de Deus, ele não vem em manada. Ele é sozinho. Ele representa a ovelha orientada. Ele representa a ovelha desgarrada do rebanho e orientada. Que no livro, a ovelha que se desgarra e se orienta sozinha, que aprende a alma para se orientar, se transforma no bode, Capricórnio, que é o signo que Jesus nasceu. Olha que como não é o mero acaso. E aí, Ti, você vai entender umas coisas, eu acho que da maçonaria, aprofundando umas coisas da maçonaria. Então, essa ovelha que se orienta e desgarra, ela se transforma no bode, que é aquele que vive no alto da montanha, olhando de cima, orientado, sabendo o que faz. Então, olha todo o simbolismo que está por detrás desse trabalho de Ares. Ter que resolver, então, a questão do intelecto, da mente. Porque é a mente que distingue. Então, se é a mente que distingue o ser humano dos animais, a primeira coisa, a primeira ilusão a ser vencida é a ilusão da mente. Então, para poder se desgarrar do rebanho dos homens normal, das ovelhas normais, a gente precisa entender uma outra lógica de funcionamento do mundo. A gente precisa entender, então, que o mundo ele não é na lógica do rebanho, que a lógica do rebanho sustenta a unidade do rebanho, sustenta a massificação, sustenta a subjugação da ovelha às determinações do rebanho, aonde a ovelha ela não tem espaço para resistir, para existir. Ela tem que se submeter ao rebanho, ela tem que ser menor do que o rebanho. Agora, ela se dissociar do rebanho não significa egoísmo. Não significa egoísmo. Porque quando a gente entra nas leis da dissociação, na outra lógica, na lógica da alma, a gente vai entender que a alma ela é conectada ao todo. Então não tem como ser egoísta. Mas aí ela não está mais sob a regência do rebanho. Então a gente precisa sair do rebanho, sair da manada, para entender a individualidade, para daí então se reconectar com o todo de novo. Então a gente se dissocia para depois se associar novamente. Só que aí a gente se dissocia de um plano inferior para associar num plano superior. E aí já não é uma manada exclusiva mais. Aí é ao todo. Aí a gente vai formar o todo, a unicidade, aquela unidade que a Bíblia tanto fala, que é um outro patamar, um outro lugar. Aí, no livro vai falar que o aspirante começa seus trabalhos quando ele realmente se torna pensador, quando ele começa a ter consciência das coisas, quando ele passa a funcionar com o arbítrio do que ele veio fazer aqui, do próprio destino. Então, o que acontece? Quando a gente tem a gente vem aqui para um caminho específico, para um trabalho específico dentro do nosso crescimento espiritual. E aí a gente se torna pensador quando a gente começa a ter consciência desse caminho. Quando a gente começa a entender alguma das coisas que a gente está fazendo aqui dentro de um propósito maior. E aí esse propósito maior, ele não está mais associado com ganhar dinheiro, com o ter que ser assim, com o ter que ser assado. Ele não está mais unificado com essas coisas. Ele está para cumprir um caminho espiritual para que o espírito aprenda
tenha evolução suficiente e aprenda a se conectar com o todo. O espírito, não nós aqui, matéria. E aqui, matéria, a gente então precisa entender o que é o nosso caminho, cumprir o nosso caminho, para o espírito ter o aprendizado que ele necessita. E o espírito vai fazendo isso então. O espírito se fragmenta em várias unidades materiais, em vários pontos, em várias faixas de frequência. Para quem quiser falar aí em vários tempos, eu acho que não é em vários tempos, eu acho que é tudo paralelo, dentro das faixas de frequência. Mas, enfim, o espírito vai se fragmentando em várias experiências diferentes para que cada experiência cumpra o seu papel que está contido na alma, para o espírito ir tendo essa elevação, para depois entender e se conectar com tudo. Tá, então, o que é esse trabalho? Eu vou pegar um pouco as 3 constelações. A primeira constelação é a Cassiopeia. O que é a Cassiopeia? A rainha entronizada. O que é essa rainha entronizada? Eu estou falando, rainha é uma mulher, certo? O que é a mulher? O que a mulher representa? A matéria. Então, o que é a rainha entronizada? É o símbolo da matéria. A rainha entronizada significa o reinado que nós estamos da matéria. Ok? Então, significa uma mulher dominadora, que é o domínio da matéria. Lembrando que mulher é matéria. Então, ela tá sentada junto a Cefeus, que é o definidor da lei. Então, o que isso quer dizer para nós? Que essa regência é uma regência da matéria com leis da matéria. E aí, a Cassiopeia tem a simbologia de Moisés, que é o legislador, e de Maomé, que é o guerreiro. Para simbolizar o quê? Que se a gente não lutar contra o domínio da matéria e utilizar uma outra legislação, a gente vai sucumbir à matéria e não vai ter o desenvolvimento necessário. Então, o que eu acho interessante nesse livro é que olha a profundidade disso. Então, uma constelação, o que uma constelação vem dizer? Ela vem dizer tudo que a gente necessita. Olha o que ela está mostrando. Que a gente está aqui numa experiência na Terra, material, com corpo, e que o princípio primeiro desse corpo é agir pelas leis da própria matéria. Só que as leis dessa matéria, elas são determinadas pela própria matéria, que são as leis dos homens. São os homens que determinam as leis de que tem que trabalhar, de que tem que ter o dinheiro, de que tem que... Toda essa organização social, ela é definida pelos homens. Eu tô com o Piquitito aqui em casa, que ele não sabe que tem que dormir à noite, ele não sabe que tem que trabalhar, e nós estamos ensinando isso tudo para ele, dentro da nossa falta de sono, e porque tem que trabalhar, nós estamos ensinando para ele. Então, isso é uma construção dos homens. Essa é a regência da matéria, que a gente tem que começar a entender, então, e lutar contra essa regência. Entender que não é essa a lei. Isso é uma ilusão. E entender qual é o outro propósito, então. A segunda constelação é Cetus, que é um monstro marinho, que é um devorador de peixes. E a alma quando o pessoal vai falar de Jesus, não tem aquele símbolo do peixinho? Então a alma é simbolizada pelo peixe. Quando fala que Jesus dá o peixe, é que Jesus dá a possibilidade da alma, né? E aí, então, o que é o Cetus? O que o Cetus está falando? Que é um monstro comedor de almas. O que é um monstro comedor de almas? Junto com a Cassiopeia. O que consome a alma do sujeito? O pensamento, o plano mental. Por quê? E aí, para mim, a grande importância do trabalho de Ares, porque tudo começa no pensamento. Tudo que existe é função do pensamento. E a terceira constelação é Perseu. Perseu significa o caminho da vitória. É o domador, é aquele que subjuga.
é aquele que pode acorrentar a mulher entronizada. Perseu é o que acorrenta Andrômeda. Então, Perseu é a saída da matéria. Então, olha o que Ares, que é o primeiro trabalho, vem falar. Que a gente está numa condição de matéria, que é o corpo, mas que existe algo que devora o corpo, que devora a matéria, que acaba com a alma, que é o plano mental, que é algo da própria matéria. Então, a gente precisa acorrentar a mulher, acorrentar a matéria. O que é esse acorrentar a matéria? É acorrentar o pensamento. Acorrentar essa atividade mental inferior. A gente precisa atravessar essa atividade mental inferior. Esse é o trabalho de Ares. Os propósitos de transcender essa forma de pensar, esse pensamento. Tem uma frase interessante que eu falei um pouco atrás, estava assim, ó, semeai um pensamento e colhereis uma ação. Que é o que eu falo, está tudo no pensamento. Não adianta mudar a ação. Está tudo no pensamento, tem que mudar o pensamento. Não é mudar a ação, é mudar o pensamento, que a ação muda automático. Porque se a gente ficar só olhando a ação, o pensamento vai organizar tudo e mandar tudo de novo. E depois vai despejar em outro lugar. Semeai um pensamento e colhereis uma ação. Semeai ação e colhereis hábito, que são as várias ações. Semeai hábitos e colhereis caráter. Semeai caráter e colhereis o destino. Então, o pensamento é que faz o destino. Tudo que está no plano mental, tudo que está na nossa cabeça é que faz o nosso destino. Tudo que somos origina no pensamento. Tudo ao nosso redor origina no pensamento. Porque tudo que a gente entende que está acontecendo é uma interpretação do pensamento. E depois fala assim, e o verbo disse, né, e o homem disse, que a forma seja novamente procurada. Então, o homem está sempre na forma. E o iniciado fala, eu surjo, e do plano da mente eu governo. De uma mente superior. Então, o trabalho de Ares, os cavalos simbolizam o pensamento, né? E Abderes é o aspecto inferior do sujeito. Então, quando fala que os cavalos pisoteiam Abderes, está falando que o pensamento mata o inferior. O inferior não dá conta do pensamento. E se a gente ficar no mundo do pensamento, nesse mundo inferior, a gente vai ficar sempre desorganizado, as coisas vão dar sempre errado, vai ficar em dificuldade. Então, os cavalos são essa atividade intelectual. E quando falo das éguas reprodutoras, né, é o aspecto feminino da mente, dando nascimento de ideias. Né? O aspecto feminino, quando fala feminino, estou falando matéria. Então, é o aspecto matéria da mente. O que é esse aspecto matéria da mente? O mental inferior, esse mental dos homens, essa racionalização dos homens. E essas éguas reprodutoras, então, o que significa? São ideias, conceitos e teorias, é um pensamento da matéria que destrói tudo. São as ideias erradas, são as palavras erradas, são os pensamentos errados que devastam toda a nossa vida. E aí, eu estou mostrando para vocês que a experiência humana está toda organizada em função da manada, está toda organizada em função desse mental inferior. Vocês precisa entrar no assunto e provar que o mundo está sendo devastado? O ser humano hoje tem uma ideia de que tem que derrubar a Amazônia e colocar gado. Que tem que ganhar dinheiro. A forma de pensar do ser humano é essa. A forma de pensar do ser humano é que eu tenho que pegar tudo para mim e foda-se se tem gente morrendo de fome na África. Essas são as ideias. Então, essas são as formas de pensar no funcionamento do mundo de uma maneira inferior. E o mundo está devastado com isso.
nesse funcionamento de massa, nesse rebanho. Tá claro? E aí é importante entender algumas coisas, quando ele fala assim, a carruagem do sol de Apolo é puxada por cavalos. Apolo é o deus sol. O sol é o que origina o planeta. A primeira coisa que aconteceu no planeta foi um facho de luz. E a luz vem do sol. E todo o planeta só existe por causa do sol. Porque é a luz que organiza a vida do planeta. Sem luz, não existe o planeta. Então, o que está falando, então? Que toda a existência do planeta, que é a carruagem do Sol, estão entendendo? Toda a existência do planeta, que é a carruagem do Sol, é puxada por um cavalo. Então, o que está falando? Que toda a existência do universo acontece pelo cavalo. O que é o cavalo? Atividade intelectual. Está falando exatamente isso, que tudo que nós temos só existe por causa do pensamento. É o pensamento que dá origem a tudo. E esse pensamento inferior faz essa devastação que o planeta está. Você vê que o planeta, se a gente for pensar em termos desse livro, está caminhando em Ares. Não fez o trabalho de Ares ainda, porque não transformou esse mental inferior. O cavalo branco é a mente iluminada. E o cavalo branco é o Pégasus, né? E tem uma passagem na Bíblia que Jesus chega em algum lugar também num cavalo branco. Então, o que isso significa? Essa questão da mente iluminada. Então, o que é esse cavalo branco da mente iluminada? É que a gente precisa começar a ter controle mental, a começar a entender o pensamento. Então, agir sobre a correta direção do pensamento é o primeiro passo para a verdade do eu. É o primeiro passo para entender a existência de tudo. Então, se a existência de tudo acontece pelo pensamento, igual fala que a carruagem do sol de Apolo é puxada pelo cavalo, se a existência de tudo acontece pelo pensamento, se eu começar a entender no meu mental quais são os propósitos da minha alma, eu vou começar a colocar a minha existência em coerência com o meu propósito. Por isso que Hades é o primeiro trabalho, que é esse processo de a ovelha começar a se desgarrar. E como que a ovelha vai começar a se desgarrar? Pensando diferente, saindo do pensamento normal, inferior, devastador, que é esse pensamento dos homens, que devasta tudo, que mata Abderes, que mata os homens, e iluminar. O que é esse iluminar? Não é a iluminação de se tornar iluminado, não é isso. É de começar a entender um outro tipo de pensamento, um outro tipo de existência, um outro tipo de relação. E começar a se dar o direito de abdicar das relações do jeito que elas estão nesse planeta. Começar a se abdicar do pensamento de que a gente só tem contato com seres da matéria, que não existe contato com outro tipo de ser. E entender que se a gente tem contato com outro tipo de seres, isso pode ser coisa da mente? Pode não, isso é coisa da mente. Porque tudo que existe acontece na mente. Então a gente tem que começar a retirar esse crivo de julgamento das coisas, de se de que tem que estar dentro da regência dessa lógica material nossa. Essa lógica material nossa, que o trabalho de Ares vem nos falar, é que essa lógica nossa é devastadora. E a maneira como o planeta está é prova disso. É prova da devastação do nosso pensamento. É prova da devastação da maneira como a gente pensa que as coisas têm que ser. No dinheiro, na política, nos favores, na maneira de se relacionar, na maneira que cria os filhos, na maneira que se relaciona com as divindades, através de hierarquia, através de verticalidade, através de fome, de domínio, de propriedade, exploração.
Então, o que é capturar essas éguas? O que é capturar essas éguas, então? É colocar a matéria sobre o domínio de outras lógicas de pensamento, de superar essa ilusão, de começar a entender que esse mundo que a gente entende, esse mundo que a gente vê, que esse primeiro mundo que a gente palpa ele mais fácil, essa realidade que está aqui ao nosso redor, ela é uma ilusão. Ela é uma ilusão. Aí, eu estou usando, para falar isso, estou usando Foucault, Michel Foucault, para quem não conhece, que ele vem discutir a formação da verdade. E ele vai falar exatamente isso, que a verdade ela é uma construção humana. E eu comungo muito com isso. Então, é a gente começar a entender que se tudo existe no pensamento, e o pensamento ele é controlado em relações de poder, ele é uma definição social, tudo que a gente tem aqui, que vocês estão olhando que está acontecendo agora ao redor do vocês, é uma ilusão. Essa é a ilusão mental. E o trabalho de Ares é superar essa ilusão mental. O que é superar essa ilusão mental? É ter consciência que isso é uma ilusão. Vocês não precisam saber o que é que está por detrás disso. O que é o caminho espiritual. Mas à medida que vocês simplesmente tomarem consciência que o que está acontecendo aí é uma ilusão, vocês vão começar a ver fragmentos de outra coisa. E aí vocês podem começar a experimentar outra coisa. Que é o poder do exercício aprendido mentalmente, que vai falar nesse trabalho de Hércules. E o que então que é capturar essas éguas? É colocar um outro tipo de pensamento e ir experimentando. Coisas do tipo, lá com esse mago lá, eu tenho um problema com cachorro. Eu detesto cachorro com todas as minhas forças. E onça e cachorro não se bica, né? Não tem jeito de ficar junto. E eu sou onça, então não aguento cachorro. O cachorro me torra o saco. Quando eu cheguei lá, ele olhou para mim e falou assim: vou te ensinar a dar um jeito nos cachorros, sem eu falar nada com ele. Eu não falei com ele, porque eu tô lá no mago, vou falar com ele que o cachorro me incomoda, eu tava querendo saber outras coisas. Aí de cara ele já olhou para mim e falou assim: vou te ensinar a resolver os cachorros. Aí eu já comecei a rir, né? Ele falou assim: ó, quando ele começar a te incomodar, você vai fazer o seguinte: se você não conseguir ir até ele, é melhor você fazer perto por um tempo. Mas se não tiver jeito, você vai se conectando assim com o latido dele lá onde é que está. E aí você vai começar a falar com ele assim: cala a boca, fica calado. Se ele continuar insistindo, você fala com ele assim: eu vou enfiar o dedo no seu ouvido até você calar. E aí você vai materializando o seu dedo dentro do ouvido dele assim, ó. E vai enfiando o dedo lá, vai sentindo assim. Eu sinto os dedos no ouvido assim, ó. E aí você fala com ele assim: se você parar, eu tiro. E aí você vai ver que ele vai parar. Eu fiz isso hoje na frente da Marina e o cachorro parou de latir, ela ficou um pouco assustada. Mas é isso, entendeu? Existe uma outra forma de se relacionar. E aí a gente tem que ir experimentando essas coisas. Quando a gente mudou para essa casa aqui, eu comecei a ver um vulto em casa. Toda hora eu vi um vulto passando para lá, um vulto passando para cá. Aí um dia eu vi com mais nitidez, era uma senhorinha. Eu falei assim: puta merda, que é isso, né? Aí eu conversando com o dono da casa, ele falou da avó da esposa dele que morava aqui. Eu falei: então é essa mulher aí, essa velha. Tava lá esses dias. Hã? Tava lá esses dias, inclusive. Como assim? Não, aí eu falei com ele, assim: qual que é o nome dela? Me veio assim: é ela. E assim, tá bom, foda-se, o que eu tô perdendo em achar que é ela? É só eu não contar isso pra ninguém, eu tô até gravando essa bosta. E vou botar isso no YouTube, não. E aí eu falei assim: eu não devo satisfação para ninguém disso. Eu vou fazer uma oração para ela, chamar ela pelo nome, fazer uma oração para ela, acender uma vela para ela e falar com ela que ela pode ir embora tranquila, que ela pode ir pro caminho da luz, que eu vou cuidar da casa dela direitinho para ela. Enquanto eu estiver aqui, a casa dela tá tranquila. Aí peguei o nome dela todo, tive uma dificuldade danada para explicar para ele por que eu queria o nome dela completo. Aí juntei mais a Marina, a gente acendeu uma vela, chamou ela.
fez uma oração, e, e aí eu conversei com ela, falei com ela que ela podia ir, então, pronto, acabou. Não vi mais vulto dentro de casa. Então, os vultos que eu vejo de vez em quando passando é a Marina mesmo à noite, passando de caladinho. Mas aí já é matéria. Entendeu? Então, assim, o que, o que que eu perco com isso? Sabe? Ah, tô ficando doido? Não tá. E daí? Eu acho que ia me fazer muito mais mal eu ser são, nesse caso, porque eu ia continuar com o vulto dentro de casa, que eu ia estar vendo aqui é trem mesmo. E agora que eu fui doido, varrido, que eu conversei com nada, o trem resolveu. Então, à medida que a gente vai experimentando esses trem maluco, e as coisas vão acontecendo e vai resolvendo, aí a gente vai vendo esse outro lado de funcionamento, essas outras leis, Elo, entendeu? Outras leis. Aquilo que você falou de não ter medo do medo, né? De não ter medo do medo. Ah, tem medo de ser maluco? Beleza, eu fico calado, não conto essa história para ninguém, pronto, mas resolvi meu problema. Tem medo de ir no mago? Vai pro pé. Tem medo de ir no mago? Vai arrastada, mas vai. Passa mal, desmaia. Queridos, deu para entender o porquê que esse trabalho de Ares é a mente? Que tudo origina no pensamento. O ser humano só começa a ser ser humano e deixa de ser animal pelo pensamento. Então, tudo isso aqui é pensamento. Tudo. Então, por isso a importância do trabalho de Ares, com pensamento. E eu trouxe algumas coisas específicas, porque para vocês lerem o livro daqui para frente, vocês vão precisar disso. Então, quando está falando, por exemplo, de mulher, de mãe, ele está falando da matéria. Apolo, o sol, que é a iluminação. Cavalo, pensamento, iluminação, a carruagem do sol de Apolo é puxada por um cavalo. Então, o que é isso? Um cavalo que é o pensamento, que puxa o sol, que é a existência de tudo. Que a gente está na carruagem do sol, que o sol determinando. Então, a existência de todo isso aqui que existe é pelo pensamento. Então, o livro, ele requer, essas palavras, elas têm um significado mais profundo, que a gente tem que ir entrando um pouco nessas palavras para entender o que está acontecendo. E vai vir muito a questão dos três centros. Esse trabalho de agora é o trabalho do centro mental, o trabalho de touro é o trabalho do centro emocional, e aí o trabalho de gêmeos, o gêmeos já fala que Hércules matou o gêmeo dele, significa dois, né? Que vai ser o trabalho, então, da razão e da emoção. Vai ser um outro, onde ele vai lidar com as duas ilusões, e aí, ao lidar com as duas ilusões, ele tem a possibilidade de fazer a unificação delas. Tá? Então, eu acho que o que vem trazer agora o trabalho é isso, né? O trabalho de Ares. E uma outra coisa interessante é que o signo de Ares vai falar que é o impulso da ressurreição. Se eu não sei, eu acho que a crucificação foi no signo de Ares, né? Eu acho que a crucificação foi no signo de Ares. E aí aconteceu a ressurreição no signo de Ares. O que é essa ressurreição? O que isso tem para nos mostrar que tem a ver com o signo de Ares? Ares, então, é o impulso para tomar forma. E o impulso também para tomar o espírito. É os dois impulsos. É o impulso das duas coisas. O impulso para tomar forma, o mundo da matéria, que é o que a gente está vendo aqui, matéria versus alma. E o impulso do espírito através da alma, matéria versus alma. E aí há uma libertação espiritual no sentido de esse matar a matéria e ressurgir, isso é uma libertação espiritual. Então, o que Cristo vem mostrar? Ele vem na matéria, transita com a gente na matéria, e aí ele morre
e ressurge em espírito. Então ele está falando exatamente isso. Mais uma vez, está significando para nós o abrir mão da matéria para viver na alma, para viver no espírito. Então, um dos aspectos da crucificação é esse. É o abandono, mostrando para nós a necessidade de abandonar a matéria, igual Jesus fez, largar a matéria para lá e começar a ter experiência com a alma. Ok, eu acho que já foi muita informação, né? Foi muita coisa. Bom, o que eu tinha mais era isso. E vou abrir para vocês fazerem contribuições e o que vocês quiserem trazer aí. Se quiser perguntar alguma coisa, se eu souber responder, mas enfim. Tá bom? Muito obrigado. Você sabe como é que eu sou, né? Eu não planejei nada, não pensei em nada, e aqui eu acho que saiu umas coisas bem legais. Aqui é inspiração pura. Né, tia? Às vezes nem sei se é eu que estou aqui, né? É o que eu ia perguntar, né? Alexandre, eu gostaria de aproveitar aqui para agradecer o convite de estar participando do grupo. Achei muito legal as suas colocações, né? E estamos juntos aí, vamos ver o segundo dia aí, a próxima temática aí para a gente estar estudando, lendo o livro. Legal, obrigado a todos. Gostaria de falar com o William para mandar uma cópia também do livro que você prometeu, Alexandre, manda para mim. Manda o Pega o meu e-mail com o Alexandre, me interessou o assunto também. Legal, tá? E é só isso. Boa noite a todos aí e obrigado aí pela oportunidade do momento. Valeu mesmo.